Olá, meus queridos, graça e paz, tudo bem com você? Por aqui, teu irmão em Cristo Ginaldo. É uma honra, é uma alegria muito grande poder receber você aqui neste canal, prestigiando os nossos trabalhos. O assunto do vídeo de hoje é um assunto importante, eu quero que você preste atenção, se possível for, fique até o final do vídeo, tá bom? Nós vamos ler alguns versículos aqui do livro histórico de Mateus, mais precisamente no capítulo de número 10, onde nós vamos falar um pouco sobre essa questão que o sistema religioso deturpou ao longo da história, colocando o mundo inteiro, como nós falamos em vídeos passados, embaixo dos seus pés, embaixo da sua teologia do futuro, futurista, né? E fez com que as pessoas ficassem aprisionadas aí a essas crenças, esse engodo que eles têm trazido e trabalhado ao longo dos séculos, né? Então o texto que nós vamos ler, ele está em Mateus capítulo 10, versículo número 23, vou colocar aí na tela para você ver. Então Mateus 10, 23 diz assim: quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Então quero que você preste atenção na leitura desse texto. Antes que vocês consigam percorrer as cidades de Israel, o Filho do Homem virá. E quando nós olhamos para esse texto, é importante salientar que Jesus estava falando aqui com os discípulos. Jesus estava falando aqui com os 12 discípulos, homens que receberam a incumbência de levar o evangelho da circuncisão. Uma vez que nós sabemos que Paulo ele recebeu a incumbência de pregar o evangelho da incircuncisão para os gentios, Jesus ele determina que os seus discípulos levem o evangelho, levem a mensagem de arrependimento aos filhos de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando você lê esse texto desde o começo, você vê o contexto aqui e toda a construção da conversa em que Jesus tem com os discípulos, e um cuidado especial que Jesus vai dizer para eles é que eles não deveriam adentrar, eles não deveriam entrar em aldeias de samaritanos, eles não deveriam bater na porta dos gentios, em outras palavras falando. Então, a incumbência que aqueles homens receberam era para que eles levassem o evangelho da circuncisão para os filhos de Israel, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A Bíblia diz que Jesus ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando aquela mulher chega diante de Jesus desesperada porque ela estava com a sua filha terrivelmente endemoniada, e ela busca o recurso em Jesus porque ela sabia ou ela imaginava que Jesus pudesse resolver o problema da sua filha, ela vai incomodar, entre aspas ali, onde os discípulos eles vão dizer para Jesus: olha, despede essa mulher porque vem gritando, vem incomodando atrás da gente, de nós e tal. E Jesus olha para eles e diz: olha, não é bom tirar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Jesus também vai dizer que ele não veio senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O texto em questão que nós mencionamos fala que Jesus avisa aos discípulos que eles ainda não teriam percorrido a cidade de Israel antes que vissem a volta ou a vinda, o retorno do Filho do Homem, a segunda vinda do Filho do Homem. Amados, Mateus capítulo 24, versículo 34, diz o seguinte: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Mateus capítulo 24, versículo 34. Não passaria aquela geração, não passaria a geração em que Jesus estava presente, não passaria a geração em que os discípulos se faziam presentes. Então, a Bíblia deixa de forma bem clara que não passaria uma geração, não passaria aquela geração, sem que todas essas coisas, sem que toda a palavra se cumprisse ali. E uma geração, ela simplesmente não passou até que tudo acontecesse. Jesus disse para algumas pessoas que elas estariam vivas
para verem o seu retorno, para verem o seu regresso. Jesus disse para algumas pessoas que elas presenciariam, elas veriam o Filho do Homem voltando. E o sistema religioso espera Jesus voltar. Eu creio que eles, volta e meia, estão com o pescoço voltado para cima, com o olhar para cima, dizendo: Jesus vai voltar a qualquer momento. Inclusive eu, quando estive no sistema religioso, preguei muitas vezes falando sobre isso. E eu dizia aos ouvintes, às pessoas que me ouviam, que eu acreditava que a minha geração, ou que essa geração, era a geração do arrebatamento da igreja. Muitas vezes eu falei isso. A minha geração é a geração do arrebatamento da igreja. E quando nós falamos isso e não consultamos, não olhamos a Bíblia, não investigamos para saber o que é que nós falamos, de que maneira nós estamos falando, nós vamos perceber que simplesmente falamos palavras de qualquer maneira que não fazem sentido algum. Eu muitas vezes preguei que a minha geração era a geração do arrebatamento. Mal sabia que o arrebatamento nada tem a ver com esse arrebatamento que a igreja espera, com esse arrebatamento, esse falso arrebatamento que a igreja espera. E mais uma vez eu quero dizer para você que o intuito aqui, o nosso intuito não é simplesmente dizer para você que você deve sair da sua igreja, abdicar, abandonar tudo, não. Eu quero que você pense, eu quero que você raciocine, eu quero que você pegue a palavra e comece a ler com entendimento. Porque o sistema religioso te induziu a isso e ele ainda faz isso. O sistema religioso tem o poder de nos manter presos. Ele tem o poder de nos manter ali, aprisionados. Por quê? Porque eles não esclarecem os pontos. Eles não falam para você, eles não explicam para você os pontos principais. Eles não mostram dentro da palavra as verdades que existem dentro da palavra. Dizem crer na Bíblia, dizem crer na palavra da palavra de Deus, ou na Bíblia como sendo esta a palavra inefável de Deus. Mas na verdade não fazem o que a palavra diz. Dizem que são doutores, dizem que são mestres, dizem que são bacharéis em teologia, conhecedores das letras. Mas quando se trata de mostrar a verdade da palavra, eles simplesmente ignoram o fato de que a palavra, ela foi escrita para um povo especial. A palavra, ela teve um destinatário, ela teve um remetente e um destinatário, e toda a palavra, ela já se cumpriu. Você pode colocar nos comentários aí o seu ponto de vista a respeito desse assunto. Você pode colocar nos comentários o que você acha, o que você pensa acerca disso. Mas eu tenho certeza que se você olhar a palavra, se você olhar a Bíblia, essa Bíblia que está na sua mão, com um olhar diferente, se você olhar para a palavra, pedir ao Espírito Santo para iluminar os seus olhos, você vai conseguir visualizar ou entender aquilo que eu estou te falando. Portanto, essa questão de esse arrebatamento mirabolante que a igreja espera, eu sinto muito te dar essa informação. E, obviamente, preciso te dizer que isso eu não desmereço em nada a sua fé e nem te estimulo a você perdê-la. Pelo contrário, eu digo para que você tenha uma fé, mas uma fé com consciência. Eu digo para que você busque entendimento dentro da palavra. Porque aquilo que te ensinaram, porque aquilo que te mostraram até hoje, porque aquilo que já te apresentaram durante todo esse tempo, não está correto. Não está correto. Há uns dias atrás um irmão me perguntou: Ginaldo, então quer dizer que os grandes teólogos estão errados? Eu disse sim, estão errados. Porque os teólogos, eles te ensinam aquilo que lhe convém, ou aquilo que eles acham. Eles vivem no achismo, no achômetro. E nós não podemos viver de achômetro. Nós não estamos mais na idade, no tempo de viver de achômetro, de achismo. Não. Estamos no tempo de conhecer verdadeiramente o que de fato é a palavra, o que de fato são as revelações do Evangelho da Graça, o que de fato são as revelações da palavra, para que você não fique enganado
para que você não viva no engano da religião. Um beijo no teu coração, esse é o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou ou se não gostou, deixe seu joinha aí, deixe seu comentário, tá bom? E que possamos nos encontrar no nosso próximo vídeo, no nosso próximo tema, tá bom? Beijo no teu coração, fiquem todos com Deus e até mais!